Fala moçada, professor Gilvan Figueiredo com vocês. Vamos a mais uma aula rápida sobre Química Inorgânica 2. Hoje com a finalização da unidade 4, onde nós trabalhamos os compostos organometálicos, tá? Então nessa aula de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as definições, para a gente poder conseguir diferenciar melhor os organometálicos e um pouco sobre a contagem de elétrons nas ligações dos organometálicos. Trago para vocês aqui um periódico muito importante dessa área de organometálicos, onde são publicados artigos científicos relacionados a essa temática. Ok? Bom, então resumidamente, os compostos organometálicos são compostos que apresentam ligação entre carbono e metal, e essa ligação pode ter caráter iônico ou covalente entre um ou mais átomos de carbono de um grupo orgânico ou de uma molécula orgânica e um átomo metálico, que é o átomo do grupo principal. Então, aquela configuração de um complexo, a parte orgânica se caracteriza como se fosse o ligante, para formar o composto de coordenação. Então, em outras palavras, o composto organometálico é um composto de coordenação que apresenta o elemento central, que é um metal, geralmente é um metal, e os ligantes são grupos orgânicos ou moléculas orgânicas. Então, eu tenho dois exemplos aqui para vocês. Esse primeiro exemplo é da molécula da ferroquina, é muito usado como antiparasitário, no parasita causador da malária. O que é que caracteriza essa molécula? Nós temos aqui o átomo metálico do grupo principal e envolvendo o átomo metálico nós temos os grupos orgânicos ou as moléculas orgânicas. Tá? Então isso aqui, essa estrutura caracteriza o que nós chamamos de compostos organometálicos. Tá? Aqui nós temos um outro, um complexo lipofílico de tecnécio. Tá? É muito usado como agente anticancinogênico. E como é que é a estrutura desse composto organometálico, tá? Que é um composto de coordenação? Nós temos aqui o grupo principal, ou átomo metálico, e em volta dele nós temos os compostos ou moléculas orgânicas, tá? Então, dois exemplos muito tradicionais para que vocês possam ter essa visão global do que vem a ser um organometálico. Bom, do ponto de vista mais específico, a química dos organometálicos, que é uma parte da química de coordenação que tem os ligantes como moléculas ou compostos orgânicos, trata de compostos na qual o grupo orgânico, olha só, se encontra ligado através de um átomo de carbono, preste atenção nisso aqui, ligado através de um átomo de carbono a um átomo menos eletronegativo. Geralmente são os metais de transição. Esporadicamente, nós podemos encontrar outros elementos químicos, como fósforo, enxofre, selênio, bismuto, silício, arsênio. E aí nós chamamos essa química de química dos organometalloides, porque esses aqui são elementos que nós chamamos de metalloides. Tudo bem? Então, quando é com metalloide, é química dos organometalloides. Quando é metal, é química dos organometálicos. Ok? Então, vocês vão encontrar nos livros, no material de apoio, no fascículo, nos artigos científicos, tá? Essa classe de compostos orgânicos que tem um leque muito amplo de importância para a nossa sociedade. Tá? Bom, então é simples a gente entender como é que se dá essa ligação coordenativa com caráter, podendo ter caráter iônico, mas majoritariamente caráter covalente, entre esses compostos, esses grupos orgânicos e o elemento central, ou o átomo principal, ou grupo principal.
Então, eu trago alguns exemplos aqui bem simples, tá? Por exemplo, ó, um composto de coordenação com cromo, né? E o ligante é o CO, monóxido de carbono. Então, por que são 6 moléculas de CO? Tá? Existe uma regra básica chamada regra dos 18 elétrons, e diz o seguinte: na maioria dos compostos organometálicos, o metal de transição tende a adquirir a configuração de um gás nobre, e o gás nobre completa a sua estabilidade com 18 elétrons. Então eles vão ficar com essa configuração, ó, N-1, D10, S2, P6. Então, por exemplo, o cromo, ele é D5, tá aqui o cromo. Ele é D5S1 ou D5S2. D5S1, desculpa, D5S1. O cromo, ele é D5S1. Lembra lá do cromo? Que é uma exceção? Então ele tem 6 elétrons aqui. Olha só, 6. Quando ele recebe a coordenação de 6 moléculas de CO, e cada CO contribui com 2 elétrons, um par, então 12 vezes 6, 12. 12 mais 6 do cromo, 18. Tá? Para o ferro, olha o ferro aqui, ó. Tá? Grupo 8. Então o ferro é D6. Certo? O ferro é D6S2. 6 mais 2, 8. Tem 8 elétrons. Olha só, o ferro já tem 8 elétrons. Para atingir 18, ele precisa de 10. Então, cada CO contribui com 2. Nós temos 5 moléculas de CO. 6 vezes 2, 10. Mais 8, 18. Tá? E assim vocês vão vendo para os outros aqui também. Ó. Níquel. O níquel, ele está aqui. Ó. Grupo 10. Então, o níquel, se ele é grupo 10, ele é D8S2. 8 mais 2, 10 elétrons. Então, o níquel tem aqui 10 elétrons. Para atingir 18, precisa de 8. Então, são quantas moléculas de CO? 4. 4 vezes 2, 8. Mais 10, 18. Tá? Então, vocês podem verificar essa regra dos 18 elétrons para outros compostos organometálicos que tem no material de apoio. Tudo bem, galera? Bom, além do fascículo, vocês podem encontrar, né, esse conteúdo mais completo, tá, no livro do Peter, né, o Química Inorgânica, no JDLI e no do professor Robson Farias, lá no livro de Química de Coordenação, Fundamentos e Atualidades. Então é isso. Desejo bons estudos a vocês. Tá? Desenvolvam a atividade, que é o fórum avaliativo. Quem for apresentar o seminário com essa temática, podem buscar mais informações, podem buscar informações comigo, professor Gilvan, com os mediadores. Tá? Desejo bons estudos e até a próxima.